Na semana passada eu fiz sobre dependência emocional, tá? E a live de dependência emocional leva muito também a questão do encerramento de ciclo. Então, quem não viu a live sobre dependência emocional, assiste no YouTube, já está lá disponível, né? Para quem gostar, curte, compartilha, vamos engajar esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Eu resolvi fazer esse tema porque eu vejo que tem muitas pessoas com dificuldade de encerramento de ciclo, né? De deixar o que tem que ir embora e... Porque tudo na vida tem ciclos, né? Tem o momento, né? Existe a vida, o tempo daquele ciclo. Se a gente for olhar para trás, quantos ciclos a gente não fechou, né? Quantos ciclos da nossa vida a gente já não passou? E às vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, gente, como é que eu consegui ficar tanto tempo naquele lugar, tanto tempo naquele trabalho? Ou então, como é que eu consegui ficar tanto tempo com aquela pessoa? Né? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já sentiram isso? Né? Que quando você olha para trás, você fala assim, gente, quanto tempo eu fiquei ali naquela situação, naquela relação ou naquele trabalho e assim eu não consigo me ver hoje, né? Nessa situação. Como é que eu consegui? Porque tudo na vida tem um ciclo. E tem coisas, né, que eu sempre falo, né, tem coisas que não estão no nosso controle. Os ciclos, eles têm início e fim. E quando a gente encerra um ciclo, com certeza a gente está abrindo espaço para a entrada de um novo ciclo na nossa vida. Então, assim, falando de relacionamento, que é o que eu gosto de falar, quando a gente olha para trás e a gente vê aquelas relações que passaram na nossa vida, que às vezes a gente, no momento que a gente estava lá se relacionando, a gente não sentia isso, porque a gente pensava que a gente ia conseguir fazer com que aquele relacionamento durasse mais tempo, mesmo que a gente soubesse que terminou, que já não existia quase nada, o apego, né, e até mesmo uma dependência emocional era tão grande, tão intensa, que você não conseguia encerrar. Mas quando você conseguiu, quando você realmente abriu mão, né, de viver uma infelicidade para poder realmente seguir em frente, conseguir fazer novos caminhos, foi a melhor coisa da tua vida. Aí você olha para trás e fala assim, gente, eu já nem sorria mais e hoje eu já consigo sorrir. Aí as pessoas em volta de você falam assim, nossa, você está outra, você já está com um novo semblante. Você nem parece mais aquela pessoa de um tempinho atrás. Por quê? Porque tem ciclos que precisam ser encerrados na nossa vida, tá? Então, eu vim falar sobre isso e eu quero... E aí, principalmente, né? Eu sei que as pessoas têm uma certa dificuldade de encerrar ciclos, de dizer não, né? De terminar relacionamento. E cada um, óbvio, por um motivo. Mas eu falo que tem duas palavras-chave que colaboram para que você tenha essa dificuldade. Uma é o medo, tá? E a outra é o apego. Medo de quê, Dani? Medo do julgamento do outro, medo de desagradar, medo de se arrepender, medo de se perder, né? Medo de se perder em si, de não se reconhecer por conta do pertencimento que você acha que tem em relação a alguma coisa ou alguma pessoa. Porque por que você tem medo de perder algo que não é seu? Porque a gente não tem as pessoas pra gente, né? Quando a gente gosta muito de alguém, a gente gosta de falar assim, nossa, ele é meu, ela é minha, né? Ele é meu namorado, ele é meu marido, ele é como se fosse sua propriedade. Mas ninguém é propriedade de ninguém. Então, que medo é esse? Medo de ficar sozinho? Medo de repente, do novo? Medo de encarar uma nova realidade? Já pararam para pensar nisso?
Né? Quando você está num ciclo, que daquele ciclo já não sai mais nada, que você já tentou de tudo. Porque o que está no nosso controle, dentro de alguma situação, é a gente fazer mudanças para que aquela situação mude de alguma forma. Então, se você está num relacionamento que não é muito legal para você, e você se doou ao máximo, você deu tudo de si, se você realmente se empenhou, né, em fazer dar certo, e você já tentou de tudo, e você já conversou, e você já fez o possível e o impossível para dar continuidade naquela relação, e mesmo assim aquele relacionamento você vê que não muda, que a pessoa não muda, que a pessoa de repente ela não consegue mudar, talvez esse ciclo já tenha chegado ao fim, mas você persiste por alguma dessas questões. Ou é medo, ou é apego. E aí eu falo pra vocês, tá? Eu vim aqui para poder dar dicas de como a gente pode se melhorar e pode entregar um pouco as coisas na mão do invisível. O que seria o invisível, Dani? Na mão do universo, da vida, de Deus, do que você acreditar. Porque as coisas, elas têm um tempo determinado para ser. Se a gente olhar para trás, quantos ciclos a gente começou e quantos ciclos a gente fechou na nossa vida? Na nossa adolescência, na nossa infância, na nossa juventude, na época da faculdade. Faculdade é um ciclo que tem início e fim. De um trabalho que você começou e saiu. Todos esses ciclos fizeram parte do que você é hoje. Porque nada é por acaso nessa vida. Ninguém passa na sua vida, né, sem ao menos te ensinar algo ou aprender algo em relação a você. Bom, Fernanda tá falando aqui que já tive uma experiência assim e realmente o ciclo tinha encerrado. Eu sou grata por ter tomado essa decisão de sair. Sim, porque a gente avalia as situações de acordo com a nossa perspectiva eu digo que assim, é uma perspectiva do que a gente é naquele momento, tá? Hoje, quando a gente olha para trás e a gente vê, por exemplo, o relacionamento antigo que começou, que você foi apaixonada, que você viveu até bons momentos com a pessoa, mas no final já não estava mais sendo bom para você, já não estava mais sendo recíproco, já não estava sendo agradável, já não fazia mais sentido para você, e ainda assim você teve dificuldade de encerrar aquele ciclo. Eu falo que só tem duas coisas que fazem a gente ter essa dificuldade. Uma realmente é o medo. É o medo de se arrepender, é o medo de se perder em si, é o medo de não sentir mais que a sua vida pertence a você, que você não pertence mais àquela vida, e aí você tem medo de encarar algo novo. Né? É um medo de você ter que começar de novo, de você ter que recomeçar. Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu até tenho vontade de terminar, mas eu fico pensando, sei lá, já tô acostumado com a pessoa, e depois, imagina só, ter que tudo de novo, ter que sair, ter que encontrar outras pessoas para conhecer alguém, e aí isso demora tanto, já não tenho paciência. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Não tenho paciência, já não é mais pra mim essa vida de solteiro. Mas quando encerra o ciclo, quando termina e se dá conta de que foi a melhor coisa que fez, fala assim, nossa, como é bom, né? Como é bom ter essa vida de solteiro. Nossa, como é bom realmente ter passado por isso e saber que eu tenho uma nova perspectiva. Porque depois a gente consegue entender tudo que passou na nossa vida, a gente consegue entender por que cada coisa tem o seu tempo. E quando a gente está na faculdade, por exemplo, a gente tem o início do ciclo e o fim do ciclo. E é um ciclo ótimo, de muito aprendizado, né? Onde você aprende a sua profissão. Só que quantos ciclos, né, a gente não teve que, de repente, interromper, né, colocar o final nele antes do tempo porque não estava fazendo bem pra gente.
Assim como a gente pode se ver, por exemplo, incompatível com uma profissão, incompatível com um emprego, incompatível com pessoas, com amizades, a gente também pode se ver incompatível com relacionamentos. Só que no momento que você está naquela relação, que você depois não entende como é que você conseguiu estar ali, tudo foi por conta da vibração que você estava naquele momento. Eram os recursos que você tinha, né? Às vezes a gente está vibrando, né, na insegurança, a gente está vibrando de repente no medo de se relacionar. A gente quer alguém, mas a gente não sabe exatamente como a gente quer aquela pessoa. E aí a gente acaba atraindo pessoas que também têm essas dúvidas, que também são inseguras, ou que de repente são pessoas que estão também com medo de se relacionar. Já pararam para pensar nisso? Né? Quando a gente atrai uma pessoa para a nossa vida, é muito relacionado à vibração, à energia que a gente está emanando naquele momento. Se a gente está carente afetivamente, a gente exala a carência. E a gente vai atrair o quê? Ou pessoas tão carentes quanto nós, ou pessoas que se aproveitam da sua carência. E aí eu falo que é quando começam também bastante incidência de relacionamentos abusivos. Porque abusadores reconhecem de longe a sua presa, né? As pessoas que têm essa carência afetiva. Então, é muito interessante a gente olhar os ciclos, né, da nossa vida como um ciclo é uma vida, que cada um tem o seu tempo de vida. Ah, mas e se um casal vive uma vida inteira juntos? Porque o ciclo deles é uma vida inteira juntos. Mas eu não consigo também colocar tudo na mão do acaso, tudo na mão do invisível, não. A gente tem que agir, a gente tem que correr atrás, a gente precisa se melhorar, a gente precisa se trabalhar o tempo todo. A gente precisa se estruturar emocionalmente para poder encarar as novas situações, os novos ciclos que aparecem na nossa vida. É muito importante que a gente esteja aberto para a entrada de coisas que são boas pra gente. E a gente só vai estar aberto quando a gente conseguir dizer não e encerrar outros. Então, a dificuldade de dizer não das pessoas também tem não só pelo medo, né? O medo do arrependimento, como eu já falei aqui, já citei antes, mas às vezes também pela forma de querer agradar o tempo inteiro. As pessoas, elas precisam ser validadas, né? Pessoas que têm dificuldade de dizer não são pessoas que precisam de validação do outro, que tem medo de dizer não e depois não conseguir lidar com esse não, lidar com o que o outro tem para te oferecer ou de repente deixar de te oferecer. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu anotei algumas coisas aqui, até para não esquecer de falar. E eu acho muito importante até, né? Eu anotei aqui pra a gente... Sabe que tudo tem o seu tempo, né? Às vezes a gente deseja muito alguém, alguma coisa. E eu quero muito dizer aqui pra vocês uma coisa. Quando vocês desejarem, né, algo, quando vocês pedirem pro universo, pra Deus, pra algo maior, peçam. Vocês podem pedir especificamente, mas nunca peçam por alguém específico, né? Por uma pessoa que você, de repente, esteja ficando e você não tem ainda uma definição, ou uma pessoa que você é apaixonado, mas que não é recíproco. Não peça pela pessoa, porque aquela pessoa pode não ser boa para você. Mas peça pelas características que você preza em alguém. Peça para que você consiga, né, estar perto de alguém que tem as mesmas qualidades que você. Peça um amor fluido, né, e recíproco. Peça para quando você está procurando um emprego, né, e você quer realmente algo novo na tua vida, para que seja algo que traga a sua felicidade. É muito importante que na hora que a gente peça, a gente tenha clareza do que a gente quer. Mas não necessariamente tem que ser
algo específico, alguém específico. Porque vamos botar energia no que realmente vai ser importante para você. Eu sempre falo para as minhas clientes, eu sempre falo aqui a importância da gente ter a clareza do que a gente quer. Por quê? Se a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve, certo? Por isso que eu falo tanto da importância de fazer uma lista, tanto da importância de você entender, fazer sua lista de desejos, colocar as características que são importantes para você, que são inegociáveis, valores inegociáveis, pessoas que têm os mesmos valores que você. Porque se já pararam de pensar que assim, os ciclos, né, a dificuldade de encerrar ciclos não é só para aquele relacionamento que é ruim ou que a pessoa é abusiva. Às vezes a gente está num relacionamento que sempre foi muito bom, que trouxe muita tranquilidade, só que de repente as pessoas elas se desconectaram porque por algum motivo cada uma resolveu seguir um caminho diferente ou então começaram a ter ideias diferentes. Já namoraram uma pessoa que de repente tá tudo bem, tudo ótimo, mas de repente você começou a ter um planejamento de vida e a pessoa começou a planejar outra coisa para a vida dela? E aí você fica naquela dificuldade, poxa, será que eu abro mão então dos meus sonhos, dos meus desejos para poder seguir os desejos e os sonhos daquela pessoa? Sempre bate aquela dúvida, né? Será que eu tenho que abrir mão das minhas coisas pelo outro? Será que o outro faria mesmo por mim? Mas será que se um abrir mão dos próprios sonhos, dos desejos, por conta de outra pessoa, será que você vai ser feliz? Será que se você abrir mão de algo que você quer muito na tua vida e um caminho que você acredita ser bom pra você, será que realmente você vai ser feliz? Será que em algum momento você não vai culpar outra pessoa pelas suas decisões? Por isso que é tão importante falar da autorresponsabilidade, né? Ai, que linda! Minha terapeuta maravilhosa, esse tema é super importante. De fato, encerrar vínculos é complicado, pois não é só de questões ruins, exatamente. Às vezes é de questões boas, é de encerrar ciclo com alguém que você tem uma conexão especial, mas que às vezes o objetivo, o propósito da pessoa já não é mais o mesmo que o seu. Às vezes você precisa encerrar um ciclo em algum lugar, em alguma cidade ou de algum trabalho, mesmo você gostando muito de fazer aquele trabalho. Por quê? Mas você percebe quando o ciclo está chegando ao fim. Quando aquilo ali já não está mais fazendo tanto sentido. Que apesar de ter sido bom, foi bom porque você aprendeu, você ensinou, mas agora já não faz mais sentido. Então, é isso que a gente tem que entender, que encerrar ciclo, a dificuldade de encerramento de ciclo, às vezes está muito pautado no que a gente se agarra, nas nossas crenças, no que a gente acredita realmente ser bom ou não para nós, né? Então, assim, não é fácil fechar ciclo, tá? Então, assim, se a gente olhar para trás e ver tudo que a gente já passou, quantos ciclos a gente já passou, a gente vê quão foi difícil, né, a gente encerrar alguns ciclos, porque são como pequenos lutos que você tem que encarar. Porque o luto, ele tem que ser encarado, ele tem que ser sentido. Quando a gente termina uma relação, por exemplo, é a mesma dor de um luto, de uma perda. Porque é a perda, sim, do convívio com a pessoa. De uma pessoa que você já está acostumada a conviver há bastante tempo. Você sofre por não ter mais aquela mesma rotina. Você sente falta de algumas coisas que você tinha com a pessoa. Mas quando você estava ali dentro da relação, você já via que não tinha tanto sentido. E quando você sai da relação, quando você encerra o ciclo, às vezes você fica assim, nossa, será que eu fiz certo? Porque agora eu tô sofrendo tanto. Mas a gente consegue também, a gente precisa sentir o luto, mas a gente também tem que saber o tempo de encerrar ele, de seguir em frente, de saber que algo melhor está à nossa espera. Que se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai chegar exatamente aonde a gente quer. Que a gente vai atrair e vai começar a perceber essas novas possibilidades.
Porque enquanto a gente não fecha uma porta, a gente não consegue, de repente, abrir uma janela, uma outra porta melhor. Às vezes a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente precisa esvaziar, né? Eu falo que assim, imagina, a gente tem uma xícara, né? Uma xícara de café. Ela tá lá pela metade. Se a gente não esvazia essa xícara, a gente não tem a condição de colocar um líquido novo. Ou a gente vai misturar água com café. A gente precisa, às vezes, tirar alguma coisa na nossa vida para fazer com que exista a possibilidade de entrar coisas novas. Coisas que às vezes vão ser muito maravilhosas. Se a gente olha para trás e fala, nossa, graças a Deus a gente encerrou aquele ciclo, a gente encerrou aquele relacionamento, a gente encerrou aquele trabalho, porque se eu não encerrasse, eu não estaria onde eu estou hoje. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu trabalhei bastante tempo no mundo corporativo e eu achava que eu queria isso da minha vida de verdade, porque eu falava que o mundo corporativo era onde melhores oportunidades tinham, né, surgiam para os psicólogos. E dentro do mundo corporativo, eu tive um momento muito feliz, sim. Né? Principalmente no início, eu conheci muitas pessoas bacanas, eu me desenvolvi muito, eu liderei pessoas maravilhosas, eu fui liderada por pessoas maravilhosas. Só que chegou um momento que já não fazia sentido para mim, porque o meu propósito, que é ajudar mais pessoas, não estava sendo feito. Eu estava ali limitada a poucas pessoas que estavam ao meu redor. E eu senti essa necessidade de abrir e de desenvolver muito mais, né? Porque eu sabia que se de alguma forma eu encerrasse aquele ciclo, né? Por mais doloroso que fosse, ia ser melhor para minha vida. E eu tive muita dúvida, porque querendo ou não, eu tinha medo de não dar certo. Eu tinha medo de me arrepender. Eu tinha medo de repente, nossa, não é isso que eu quero, né? Será que eu quero só viver do consultório? Será que eu quero realmente isso? Só que chegou ao fim, porque quando a gente decide que chega ao fim, realmente chega. E aí, quando chegou ao fim, foi a melhor coisa da minha vida. Por quê? Porque eu pude iniciar um novo ciclo. E esse novo ciclo é o ciclo que eu estou atualmente, que é um ciclo maravilhoso, onde realmente eu consigo ajudar mais pessoas, onde eu estou cada vez mais alcançando esse meu propósito. E propósito é algo que a gente muda o tempo inteiro, tá? Porque a gente vai mudando e os nossos objetivos também vão mudando. Acredita nisso. Que você tem um propósito em determinado momento da tua vida que ele já não faz mais sentido quando você alcança, quando você está num nível de maturidade que não tem mais a ver com aquele momento que você viveu. Então, isso foi também o início de um novo ciclo. O ciclo que eu vivi, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi um ciclo de muito aprendizado. Eu não descarto isso. Nada na nossa vida é por acaso. A gente precisava passar por certas coisas para a gente aprender e ensinar outras pessoas, assim como nos relacionamentos. Então não se arrependam do que vocês passaram, né? Mas talvez seja importante vocês analisarem que todos os ciclos que vocês precisam encerrar hoje, né? E é muito interessante falar sobre encerramento de ciclo, porque dentro da numerologia eu estou no meu ano de encerramento de ciclos. Então, assim, tudo que faz mal na nossa vida, a gente pode deixar de lado. Tudo que faz mal, que não faz mais sentido pra gente, é o momento da gente colocar para escanteio e viver uma nova realidade. Então, eu comecei um novo ciclo em Curitiba, que foi incrível. Teve início e teve fim. E foi um ciclo de também muito trabalho, muito aprendizado, muito despertar. Foi um ano de despertar, foi um ano de muita justiça na minha vida também, muitas coisas acontecendo da forma que tinham que acontecer. E aí, de repente, eu vi que pronto, aquele ciclo já tinha se encerrado. E quando que a gente começou a perceber isso? Quando a gente teve o anseio de fazer uma nova entrada na nossa vida,
que é esse de viver um novo país, de viver num país diferente, onde a gente tivesse ainda mais qualidade de vida, onde a gente tivesse oportunidade de crescer e poder realmente melhorar a nossa vida cada vez mais, já que a gente preza muito pela qualidade, pela saúde física, mental, espiritual. Então, quando a gente se sente bem em um lugar, a gente consegue trabalhar e se desenvolver, né? E desenvolver todas essas áreas. Então, eu comecei um novo ciclo aqui em Portugal. Enquanto esse ciclo durar, eu vou viver ele intensamente. E eu falo assim, você sente saudade de Curitiba? Sinto, de algumas pessoas e de alguns programas que eu fazia lá. Mas ficou ali como aprendizado, como algo a mais na minha vida, do qual eu não me arrependi nem um pouco. Dani, você tem saudade do Rio de Janeiro? Que foi o outro ciclo que eu encerrei, que eu não sei se eu vou reabrir em algum momento, mas eu encerrei. Sinceramente, não. Eu só sinto falta das pessoas. Só sinto falta das pessoas. Do lugar em si, não sinto tanta saudade. Sinto saudade do calor. Calor é bom. Eu gosto do calor. A gente valoriza o calor quando a gente está no frio, né? E a gente valoriza o frio quando a gente está no calor. E assim por diante. A gente está sempre olhando para o que não tem. Mas isso é muito importante a gente entender. Então foram ciclos que se passaram e foram importantes. Então olha para a vida de vocês. O que foi importante? O que vocês aprenderam? O que vocês ensinaram? Não foi legal? Mas eu ainda sinto falta de um ciclo que eu encerrei e tudo mais. Mas não fez sentido para você depois? Hoje você não consegue compreender isso? Talvez porque você ainda não tenha se trabalhado, se estruturado emocionalmente. Eu acredito que assim, a gente precisa se resgatar. Sempre que a gente estiver num momento que a gente não consegue compreender o que a gente está vivendo, a gente precisa se resgatar. E como é que a gente se estrutura? Fazendo coisas por nós mesmos. Fazendo coisas que são importantes para nossa vida. Hoje eu fiz um post muito interessante no próprio Story, tá? Falando de algo que para mim, né, fez muito sentido a partir do momento que eu entendi a minha autorresponsabilidade nisso, que é a minha saúde física e mental. São coisas interligadas, né? O físico e o mental estão completamente ligados. Quando a gente está conectado com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso espírito, quando a gente tem essa conexão espiritual, a gente consegue enxergar muito melhor os caminhos que a gente precisa seguir. Então, quando a gente fala de ciclos que se abrem, que se fecham, a gente tem que também ouvir a nossa intuição. Ouvir aquela vozinha que está sempre ali do seu lado, falando exatamente, né, clareando para você todos os caminhos e trazendo para você também, mostrando para você algumas consequências desses caminhos, mas que muitas vezes quando você está desconectado, você resolve ignorar. Então é muito importante que a gente se conecte espiritualmente. E quando eu falo de conexão espiritual, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma conexão consigo mesmo. No momento que você consegue parar para prestar atenção na sua respiração, no momento que você para prestar atenção nos seus pensamentos, que você presta atenção em quem você é e vive o momento presente. Esse é o momento que você se conecta espiritualmente. Quando você medita, você se conecta espiritualmente. Quando você faz uma respiração, um exercício de respiração, você se conecta espiritualmente. Quando você também faz uma oração, reza, enfim, cada um com sua crença, você também está se conectando espiritualmente. É quando você faz alguma coisa por você, quando você está sozinha, você pode se conectar espiritualmente. E é quando você se conecta espiritualmente que você coloca a importância na sua vida, no seu corpo, no seu mental, no seu psicológico, né? Quando você realmente olha a tua vida como um todo, é quando você consegue perceber aonde você tem que ir e aonde você tem que deixar de ir. Isso
eu acho que faz toda a diferença quando você começa a se autoconhecer. O autoconhecimento realmente é o caminho e a solução para todos os problemas da sua vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que tem muita gente que ignora, tem muita gente que não consegue se dar prioridade ainda, né? Que prefere, por exemplo, sanar todas as questões de todo mundo que está em volta, mas quando chega para sanar as suas próprias questões, deixa de lado, esquece. E eu falo para você, ainda há tempo, tá? Eu tenho certeza que eu tô falando aqui com pessoas de todas as idades. Você pode ter 80 anos, dá tempo. Você pode ter 50 anos, dá tempo. Você pode ser jovem, dá muito tempo. O importante é que o tempo, esse tempo, né, que... mas poxa, já passei da idade. Eu já não acho que dê tanto tempo assim. Tem muita gente que fala isso pra mim, né? Eu falo assim, nossa, e você vai viver esse pouco tempo fazendo o que você não gosta, fazendo o que você não quer. Já que você tem pouco tempo, então viva de verdade esse pouco tempo. Faça pela primeira vez algo por você. E aí a pessoa começa a ver que faz muito sentido e recomeça aí um novo ciclo. Então é muito legal quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, né? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Assim, isso eu até falei na live passada, né? Sobre essa questão da dependência emocional. Porque às vezes a gente se apega, né? Falando de um pouco de apego, às vezes a gente se apega a pessoas e a coisas porque a gente acredita que de alguma forma a gente vai precisar dessas pessoas ou dessas coisas, né? E essa necessidade geralmente é para preencher um vazio que só você pode preencher. Só você pode realmente sanar, se auto-preencher. Nenhuma coisa ou pessoa pode preencher um vazio que só você, só a sua própria presença pode sanar. Então, assim, eu quero que vocês entendam que a partir de agora, se vocês estão com alguma dificuldade de finalizar alguma coisa ou de dizer não para alguma coisa, sabe? Pensa que a vida, ela é curta. A gente precisa realmente viver melhor e aproveitá-la melhor. E para a gente aproveitar melhor, que seja da melhor forma possível para você, que seja realmente prazeroso, que faça sentido na sua vida. E não se acomode com a tristeza, não se acomode no sofrimento. Essa zona que você conhece, que você sabe lidar muito bem, porque provavelmente você precisa sanar coisas que estão lá atrás na tua infância, feridas emocionais que você precisa acolher. Tudo isso você ainda consegue mudar e melhorar. Se você não faz terapia, já indico que faça, tá? Procure fazer terapia, porque terapia vai te ajudar a entrar nesse autoconhecimento, vai ajudar você a entender as suas dores, as suas feridas emocionais, vai entender melhor os seus medos, vai fazer com que você queira encarar uma nova realidade, para que você comece a se atrair pelo novo, pelo que você não conhece, mas que vai te fazer muito bem. Só assim você vai tomar coragem de encerrar o que te faz mal e vai começar aí uma nova etapa. E se você está num ciclo que no seu ponto de vista te faz bem, mas de repente para outra pessoa ou para quem está do outro lado não está fazendo tanto bem assim, não adianta. Nada na vida a gente tem que forçar. Não force nada na sua vida. Deixe que o universo se encarregue de ajeitar as coisas. E você vai ver que vai fazer muito mais sentido no futuro. Porque tem determinadas pessoas na sua vida que elas passam porque elas não vão mais servir na tua vida daquele jeito, daquela forma.
Quantos ex-namorados, ex-maridos, ex-mulheres se transformaram em grandes amigos e parceiros de uma vida inteira para alguém, na vida de uma pessoa? Quantas pessoas que saíram da tua vida de uma determinada forma, mas quando retornaram muito melhor. Então é isso que a gente tem que realmente entender e melhorar. Vamos agora parar para refletir e se abrir para o novo. Vamos tirar, né? Eu falo que vamos tirar todo o nosso lixo emocional, vamos parar para respirar. Porque quando a gente para respirar, a gente faz exatamente o que a gente precisa fazer. A gente não age por impulsividade, nem por emoção, nem por apego, nem por medo, nem por nada. Vou contar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu fiz ontem uma aula de yoga e assim, quando ela pediu pra gente fazer uns exercícios, né? E um dos exercícios era colocar as mãos no pé, só fazer tipo um alongamento com a perna esticada. E outros exercícios assim que tinha, óbvio, né, requer um pouco de mobilidade e tudo mais. Mas assim, no primeiro momento, quando a gente fez, eu não consegui tocar a mão no chão, senti essa dificuldade, também senti dificuldade nos outros movimentos. E aí ela falou assim, agora vocês vão parar e vão respirar. E aí ela ensinou a respiração que eu ensino já há muito tempo para os meus clientes, porque é uma respiração que eu aprendi há alguns anos atrás, que é a respiração que eu chamo de respiração quadrada, né? Que você puxa o ar em 4 tempos ou 3 tempos, prende o ar em 4 tempos, eu falo tempos segundos, tá? E solta em 4 tempos e depois prende de novo em 4 tempos. Aí tudo bem, fizemos a respiração. Aí ela falou assim, agora levantem-se e vamos fazer novamente os movimentos. Gente, impressionante como todo mundo conseguiu ir além. Eu consegui colocar a mão no chão. Eu consegui fazer todos os movimentos de uma forma muito melhor. E o que mudou? A gente tirou o lixo mental, todos aqueles milhões de pensamentos que estão na nossa cabeça, que vêm o tempo inteiro. Respiramos, diminuímos o fluxo de pensamento e fizemos exatamente o que a gente precisava fazer. Então, o corpo obedece à nossa mente. Isso eu estou contando para vocês só para mostrar que a gente tem uma ferramenta maravilhosa nas mãos que a gente pode usar diariamente na nossa vida para a gente racionalizar, para a gente se autorregular, para a gente parar de agir pela emoção, para a gente parar com impulsividade, para a gente parar de se guiar, né, pelos nossos apegos emocionais, pelas nossas dependências e carências, né, carências afetivas. Então, assim, a gente só precisa parar, respirar, se conectar, porque quando a gente está conectado com o que a gente quer, a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. E a nossa vida é feita de ciclos, de novos caminhos, tá bom? Bom, acho que eu falei tudo que eu precisava. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que eu vou deixar essa live gravada por 24 horas. Amanhã eu tiro aqui do Instagram e aí eu vou colocar no YouTube já editada, bonitinha, na quarta-feira, meio-dia, para que vocês possam assistir, compartilhar, curtir tudo que vocês puderem, para que todo mundo que tem dificuldade de encerrar ciclo ouça, entenda o que precisa fazer e siga em frente, tá bom? Para você que vai assistir só no YouTube, então aproveite para realmente se inscrever no canal, né? Vamos ajudar a engajar esse canal, porque eu tenho certeza que vai ajudar aí muito mais pessoas do que a gente imagina. E é assim que eu consigo ajudar mais pessoas, porque o horário na agenda é limitado, mas eu sei que viralizar um vídeo que as pessoas precisam assistir, isso eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.